Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Hoje é dia 6 de abril de 2020 e, como o pastor Alex comentou no grupo da igreja, alguns dias da semana agora nós estaremos compartilhando com os irmãos de uma forma mais sistemática, mais regular, alguns vídeos com algo semelhante a uma devocional, compartilhando uma parte da palavra do Senhor de forma bem rápida com os irmãos, alguns pontos chaves, apesar de rápido, não menos importante naquilo que nós trataremos com vocês. E hoje eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Gálatas 5, versículo 22, um texto muito conhecido de cada um de nós que fala sobre o fruto do Espírito Santo. E eu farei a leitura então nesse texto, no versículo 22 até o versículo 24. Diz assim Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esse texto é um texto muito importante com relação à doutrina da santificação. Por que com relação à doutrina da santificação e não com relação à doutrina da salvação? Porque esse texto é um texto para cristãos, para aqueles que já foram regenerados por Cristo Jesus. Se a pessoa ainda não se entregou a Cristo, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa então não conseguirá exercer cada um desses atributos, não irá conseguir expressar essas características no seu ser, porque são características de Deus em nós. Nós sabemos que aquele que é salvo, ele se torna a habitação do Espírito Santo, ou seja, a habitação do próprio Deus. Uma vez que nós somos regenerados em Cristo, lavados, purificados, justificados, estamos sendo santificados, essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. E Deus exerce essa atividade estando em nós. Então, eu não comungo com aqueles teólogos que dizem que o Espírito Santo habita a igreja e não habita o cristão. Eu creio, por aquilo que a Bíblia me diz, que o Espírito Santo habita o cristão. E nesse texto, então, eu compreendo que esse fruto do Espírito é a ação de Deus em nós. É o Espírito Santo habitando em nós, trabalhando com a nossa mente, trabalhando com o nosso corpo, a fim de que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus e agradáveis a Deus. Se fosse uma obra minha, certamente as coisas não dariam certo. E aí eu desperto os irmãos, a atenção dos irmãos, para alguns pontos com relação a esse texto. Primeiro, a palavra escolhida bem criteriosamente por Deus ao inspirar o apóstolo Paulo para descrever essa bênção que nós recebemos por meio do Espírito Santo em nossas vidas, é a palavra fruto. O fruto, nós sabemos que, apesar de todo o avanço tecnológico, nenhum fruto é fabricado pelo ser humano. O ser humano consegue, no máximo, modificar esse fruto por meio de enxerto ou qualquer outro tipo de recurso ou habilidade que ele tenha com relação à agricultura. Mas fazer o fruto, fabricar o fruto, isso é impossível ao ser humano. Nós não conhecemos nenhuma fábrica de laranja, nós conhecemos fábrica de suco de laranja, porque fruto não se fabrica. Fruto, quem produz é Deus. Produz o fruto da terra, como produz o fruto do Espírito em cada um de nós. O que nós produzimos no máximo é aquilo que o texto fala acima, são obras da carne. Mas fruto do Espírito é Deus quem produz em cada um de nós que já entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. E o fruto, então, aqui
do Espírito, a primeira característica que esse fruto tem, veja, não são frutos, é fruto. A primeira característica desse fruto é o amor. E o amor é algo interessante de ser aprendido na Bíblia, porque quando o cristão começa a estudar a palavra do Senhor, logo após a sua conversão, ele começa a enxergar que existe a verdade, muito claramente, e existe a mentira, a verdade de Deus, a mentira do mundo. Eu estava trabalhando com alguns alunos meus em sala de aula e nós conversávamos sobre a existência da mentira. Se vocês ainda não pensaram nisso, pensem comigo. Deus é verdade, não é mentira. A verdade, ela existe por si própria. Deus é autoexistente. Ele é a verdade. O diabo é o pai da mentira. A mentira não existe, não subsiste por si própria. Ela necessita da verdade. A mentira, ela nasce visando prejudicar a verdade. Ela por si só não subsiste. Ela vem para se escorar, para tentar atrapalhar a verdade. Já a verdade não. Ela existe por si só. Dessa forma, cada bênção do Senhor sobre o ser humano, também o pai da mentira, o diabo, fabrica uma falsidade semelhante. E assim nós encontramos então a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Nós encontramos o amor de Deus e o amor do mundo. Portanto, o mundo ama, mas o amor do mundo é um amor estabelecido na mentira. E essa mentira foi fabricada para prejudicar a verdade, que é o amor de Deus. O amor de Deus subsiste por si próprio, porque Deus é amor. Deus é verdade, Deus é luz, Deus é amor. Mas o amor do mundo tenta então atrapalhar esse amor de Deus, trazer esse amor de Deus de uma forma que traga falta de entendimento para os seres humanos naturais. Quando eles olharem para o amor de Deus, acharem que é a mesma coisa que o amor do mundo, quando não é. O amor do mundo é sentimento. O amor do mundo produz egoísmo, produz inveja, produz orgulho. O amor do mundo produz morte, produz vingança, produz crueldade. O amor do mundo não produz absolutamente nada de bom. Já o amor de Deus produz tudo o que é bom. Então a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. E o que é o amor de Deus? O amor de Deus não é o sentimento, apesar de ser uma maneira de despertar um bom sentimento, mas não é o próprio sentimento. O amor de Deus é algo mais racional do que emocional. O amor de Deus nasce na consciência regenerada do cristão, dando a ele a disposição de obedecer a Deus. Obedecer a Deus é amar a Deus. Nós encontramos em João, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, e eu vou abrir lá, João 14, versículo 21, nos dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Então veja que aquele que tem os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus,
e guarda, e esse guardar não é colocar numa mochila e jogar no canto do guarda-roupa, mas é guardar no coração, e esse guardar é observar, obedecer esses mandamentos. Aquele que obedece esses mandamentos é esse que ama Jesus Cristo, é esse que ama a Deus. Então, se eu olho para Deus e no meu relacionamento com Ele, amá-lo é obedecê-lo, da mesma forma eu devo olhar para o relacionamento meu com o meu próximo, com os meus familiares, com os meus irmãos. E saber que amá-los também é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é amá-lo porque eu sirvo Ele da forma que Ele me determina. Amar os meus irmãos é servi-los, mas em obediência ao Pai, segundo aquilo que Ele determinou que eu faça com relação aos meus irmãos. Então a minha atitude para com eles não é fazer o que eles querem, não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus determina que eu faça para o bem deles, para servi-los. Então não é ideia da minha cabeça. Quem consegue fazer isso? Quem consegue servir ao próximo, servir ao outro, obedecendo o que Deus determina que se faça a eles? Somente aquele que é regenerado. Somente aquele que é salvo em Cristo Jesus. Somente aquele que é habitado pelo Espírito. Somente aquele em que o Espírito gerou o seu fruto e cuja característica, então, desse novo ser, desse novo homem, dessa nova mulher, é ser semelhante ao Senhor Jesus. E então, esse novo ser, com esse fruto gerado em si, com essa capacidade chamada amor, de obedecer a Deus em serviço do próximo, ele ama. Ele vive em amor, servindo e obedecendo ao Senhor. Eu gostaria ainda de olhar com os irmãos mais um texto. E esse texto é o de Efésios. Eu peço que vocês abram então em Efésios, capítulo 5, e a gente possa pensar de forma prática esse amor, em especial nos dias que nós estamos vivendo. Nós temos visto testemunhos, e a maioria desses testemunhos dizem que eles têm visto com outro olhar as suas famílias, porque agora têm estado dentro de suas casas. E então eles passam a conhecer um lado de seus filhos que eles não conheciam. Passam a conhecer um lado de suas esposas que eles não conheciam. E da mesma forma os filhos a conhecerem seus pais como antes não conheciam. E as esposas conhecerem seus maridos como antes não conheciam. E quando a gente olha para a carta aos Efésios, nós encontramos então, no capítulo 5, versículo 22, mandamentos claros de Deus para que o cristão viva segundo esses mandamentos. No versículo 22 nós encontramos uma determinação direta às esposas, às mulheres. No versículo 25, determinação direta aos maridos. Já no versículo 1 do capítulo 6, aos filhos, em relação aos seus pais. No versículo 4, dos pais em relação aos seus filhos. Do versículo 5, dos servos aos seus senhores. E do versículo 9, dos senhores aos seus servos. Os mandamentos nós conhecemos. Nós sabemos cada um deles. O difícil é cumpri-los. Porque nós queremos fazer com que esses textos funcionem da nossa forma. Nós queremos ser maridos e amar nossas esposas como nós achamos que devemos amar e não obedecer o que Deus determina que façamos com elas. As esposas, da mesma forma, querem amar os seus maridos do jeito delas ou do jeito das novelas, mas não do jeito que Deus determina que elas amem. Da mesma forma, os filhos querem amar seus pais do jeito deles e não do jeito de Deus. Da mesma forma, os pais querem amar seus filhos do jeito deles e não do jeito de Deus.
Da mesma forma, os patrões querem amar ou servir os seus servos, tratá-los, relacionar com eles da forma deles e não da forma que Deus determina. E da mesma forma, os servos tratam seus patrões como eles acham que devem tratar ou como os sindicatos determinam que eles tratem, mas não como Deus determina que eles tratem. Irmão, se você foi regenerado em Cristo Jesus, Deus está em você. Deus, o Espírito Santo, está em você. Ele habita em você. E ele, então, produziu em você o fruto dele. Com essa característica, amor. Agora, o que precisa saber é se você quer amar como o mundo, o amor da mentira, ou você quer amar como Deus determina e te deu capacidade para amar. Agora é o momento. Essa é a hora. Não desperdice a oportunidade. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você amadurecer. Ele está te dando condições e a situação propícia para isso. Então, exercite aquilo que Deus já te deu. Pratique aquilo que o Senhor já lhe capacitou a fazer. Não apenas com atos externos, com práticas apenas exteriores, mas com o coração. O comportamento nunca vai alterar o coração, mas o coração altera qualquer comportamento. Deus os abençoe. Mais uma vez, uma ótima noite. Estou com saudade de vocês.